vamos entender o que é a doença Alzheimer. A doença Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, irreversível e progressiva. Quais são os sinais de Alzheimer? Memória de curta, a pessoa esquece as coisas simples, memória de longo prazo, começa a esquecer o nome das pessoas, desorientação e perda de função. A doença Alzheimer está ligada a diversos distúrbios comportamentais, como agressividade, alucinações, hiperatividade, irritabilidade e depressão. Fisiopatologia do Alzheimer. Primeiramente, nós temos que entender que o processo do Alzheimer ocorre tanto na parte intracelular quanto na parte extracelular. Com isso, nós vamos ter uma membrana plasmática, ou seja, ela é hiperfosforilada, e nós temos entre ela uma proteína chamada proteína precursora amiloide. Essa proteína, ela ajuda tanto na sinalização das sinapses, na questão também do crescimento, da manutenção desses neurônios, garantindo a sua efetividade. Com isso, vem acontecendo o processo de clivagem, que é feita a partir das enzimas alfa-secretase e gama-secretase, e vão formar o peptídeo beta-amiloide. No processo do Alzheimer, não sabemos o porquê, mas temos essa mudança das enzimas. Com isso, nós vamos ter a beta-secretase e a gama-secretase. Com isso, o processo de clivagem ele vai ser anormal. E uma parte dessa proteína vai para o lado solúvel. E ela, sendo insolúvel, vai acabar atrapalhando esse processo da sua funcionalidade normal. Com isso, vão garantir que elas se grudem, né, essas placas, meio que formam essas placas, e vão ser chamadas de tanto placas beta-amiloides ou placas de Senis. Então, nós vamos entender que essas placas de Senis, elas vão acontecer, né, e acometer uma interrupção das sinapses, né. Esse processo da sinalização vai ser ineficiente e também pode ativar até mesmo o sistema imunológico, fazendo com que ocorra processos de inflamação nesse local e pode também ocorrer a perca, né, de funções cerebrais. Já no processo intracelular não vai ser diferente. Nós temos a parte citopatológica, né, onde nós temos os microtúbulos, eles são aderidos, ou seja, fixados, a partir de uma proteína chamada tau. E essas placas de Senis, ou placas beta-amiloides, elas entram, né, na parte intracelular e elas meio que ativam quinases, e essas quinases vão ativar grupos de fosfato, que vai ocorrer uma hiperfosforilação e vai atacar essas proteínas tau. Essa proteína, então, ela vai se desafixar, né, desses microtúbulos, elas vai se agrupar, fazer um emaranhado neurofibrilar, e com isso, o microtúbulo, ele vai acometer, né, um colapso. E esse colapso, ele vai meio que prejudicar na parte nutricional, na parte da sinalização, na parte da informação, comunicação entre neurônios. Então, toda essa parte da funcionalidade vai ser prejudicada. Com isso, o neurônio, ele pode vir, sim, a cometer uma apoptose, ou seja, uma morte celular. O nosso grupo desenvolveu atividades para o tratamento não medicamentoso de pacientes com a doença de Alzheimer, que vão trabalhar tanto na cognição, como na memória, atenção e raciocínio lógico. A atividade que nós desenvolvemos, então nós utilizamos caixinha de fósforo, grão de milho, grão de feijão e pequenas bolinhas de papel colorido amassado. A primeira forma que nós iremos demonstrar aqui é separar apenas as bolinhas coloridas falando as cores em voz alta. Então, amarelo, azul, rosa, laranjado, até que o idoso consiga separar todas as bolinhas coloridas. Outra forma de brincar também é você pedir para ele usar as duas mãos. À direita, você pode pedir para ele separar apenas o grão de feijão e à esquerda, apenas o grão de milho. Então, você pode também pedir para ele falar em voz alta. Feijão, milho. Feijão, milho. Você também pode dar uma sequência de como você quer que ele separe. Por exemplo, primeiro uma bolinha colorida, o segundo grão de milho, terceiro grão de feijão. Então, ele vai ter que seguir essa ordem. Bolinha colorida, grão de milho, feijão. Você pode pedir para ele contar a quantidade de milho que tem. Então, ele vai falar em voz alta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, até que ele consiga separar todos os grãos de milho. Outra atividade muito legal de ser realizada é a prática de exercícios físicos, pois elas promovem o desenvolvimento de habilidades motoras, como equilíbrio, força e coordenação. Essas atividades podem ser realizadas tanto de pé, com apoio ou sem apoio, sentado, deitado, com auxílio e sem auxílio. Levanta a mão direita, agora a mão esquerda, coloca a mão nos dois joelhos. Levanta os dois braços. Levanta as duas pernas. Levanta o braço direito e a perna esquerda. Levanta o braço esquerdo e a perna direita.